Oi, amores! E aí, em português? Ontem, né? Vocês leram o foco na leitura? O texto, como funciona a mumificação natural? Todo mundo fez essa leitura? É interessante, né? Então vamos para as nossas respostas. Corre, pega o livro, página 36. Ele diz assim: qual é o assunto do texto? O assunto do texto é a mumificação natural, né? Qual é a finalidade desse texto? É expor uma informação sobre a mumificação natural? É defender uma opinião sobre as melhores formas de mumificação? Ou é narrar o processo de mumificação? É expor essa uma informação acerca da mumificação natural, tá? Aí ele diz, na quarta questão ele diz: releia o primeiro parágrafo e assinale as afirmativas verdadeiras. Apresenta um assunto que está exposto nos demais parágrafos. Verdadeiro. Expõe a principal informação do texto. Não. Busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. Não é aquela linguagem rebuscada, né? Aquela coisa toda. Não, é uma linguagem simples. Por quê? Porque o objetivo é trazer o leitor para essa leitura, né? Se aproximar do leitor. Expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado? Sim. Lê atentamente esta expressão, mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. De que tipo de mumificação trata o texto? De uma mumificação natural, né? Isso, ou seja, aquela que ocorre na natureza sem a ação humana, certo? B. Esse tipo de mumificação se opõe a qual outra? Ao outro tipo de mumificação, né, que é realizada pelos povos antigos, né, como os egípcios. O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra uma mumificação natural. Levando isso em consideração, responda: qual é a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafos? Eita! E aí eu espero que vocês tenham percebido, né, que a função desses parágrafos é explicar as condições. O terceiro parágrafo trata dos locais muito quentes e secos. O quarto é dos locais frios e o quinto dos locais sem oxigênio, tá? Na sétima questão ele pergunta: qual é o alerta feito no último parágrafo? Que a mumificação não deve causar medo nas pessoas e que estas devem informar institutos de pesquisa caso se deparem com uma múmia natural. Ou seja, a pessoa, né, que encontrar uma múmia natural deve informar a esses centros, né, de pesquisa, instituto de pesquisa. E aí nós vamos lá para a nossa concordância verbal, não é isso? E eu falei ontem que a expressão, né, a gente viu a múmia, tá? Esse agente é o mesmo que nós, tá? Nós vimos a múmia. Só que esse agente, ele está na terceira pessoa do singular e nós está na primeira pessoa do plural. E aí nós temos a primeira questão que assim, releia a primeira frase do texto. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Reescreva a frase substituindo a gente pelo pronome nós. Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos, né? E aí repete toda a frase. Além da troca de agente por nós, que outra alteração ocorreu na reescrita? Então, houve também a mudança na conjugação verbal, que visualiza, né? Terceira pessoa, que está na terceira pessoa do singular. Essa expressão, ela passou a visualizamos, que é a primeira pessoa do plural.
ok? Qual frase é mais formal? A que contém a gente ou a reescrita com o pronome nós? E é claro, né, que a mais formal é a com o pronome nós, tá? Ok? Nenhuma dúvida quanto a isso. E aí a gente vai para a ortografia. Agente, que foi esse que nós acabamos de estudar, né? Agente separado e o agente junto. Qual é a diferença, você sabe? Né? Esse agente separado, ele é uma concordância verbal. Ele concorda com o verbo. E aí nós temos uma frase assim, leia estas frases. O Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças. A palavra agente, que está aí escrito juntinho, acompanhe no livro. Nessa frase tem o sentido de nós ou de causador ou ainda aquele que exerce função pública. A palavra agente, né, com relação aí a essa frase do Aedes aegypti, tem vários significados. Causador, pessoa de corporação, né, como agente policial, aquele que pratica uma ação, né, entre outros. E aí nós temos uma atividade, né, que eu gostaria que vocês fizessem, bem simples, bem rápida e que ensina muito sobre essa ortografia, agente separado e agente junto, e a concordância verbal. Então, página 38, somente para nós respondermos. E amanhã a gente se encontra aqui novamente. A gente se encontra aqui, nós nos encontramos aqui novamente. Beijão, tchau, tchau.